Bem, bom dia. Meu nome é Rômulo e a gente vai fazer hoje a 7ª aula do curso de semiótica voltada para a semiótica de Peirce, a semiótica de linha americana, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Sou docente da Universidade Federal de Rondônia, é um grupo de pesquisa em estudos semióticos de comunicação, linguagem e mídia. E a aula, o foco dela é dar continuidade à aula 6, que a gente iniciou aí uma dissertando a respeito do objeto dinâmico e do objeto imediato. Então hoje eu vou tentar separar bem o que seria o objeto dinâmico e o que seria o objeto imediato, para a gente evoluir aí nos nossos fundamentos depois, a gente evoluir nos nossos fundamentos para fazer análises futuras. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, hoje, nessa aula, separar o que é objeto dinâmico e o que é objeto imediato. Então, para isso, tem uma aula introdutória, que é a aula do signo do objeto, segue o card aí em cima. Mas hoje a gente teria que aprofundar essa separação e não deixar nada para trás, a respeito dessa questão do objeto dinâmico e do objeto imediato. A primeira coisa é só um resumo. O objeto imediato vem de mediar, imediato vem de mediar, ou seja, ele é o mediador, ele é o objeto que está no signo. Quando eu uso um signo para representar alguma coisa, ele é o objeto que está lá dentro, seja uma imagem, uma cor, um formato. E o objeto dinâmico é o que a gente vai chamar da própria coisa em si, da referência. Bem, aí a gente merece um ponto agora muito importante. O objeto não é coisa. O objeto não é literalmente alguma coisa material, ou ele não necessita de ser concreto. Até porque a gente vai perceber que o objeto dinâmico, que é o que a gente aí nomearia de coisa, ele é dividido em 3 classificações, que vai ser matéria para as próximas aulas. Então a gente não tem que pensar no objeto como coisa. A gente tem que pensar um objeto como existência, como algo. Como algo que não precisa ser material, né? Mas que a gente precisa saber que existe. Então, por exemplo, quando eu falo saudade, saudade, a gente não tem uma materialidade disso, não é um objeto plausível e colocado num lugar, mas a gente sabe do que está falando. Então não é um objeto, é algo, é uma existência, né? Agora se eu falo Zeitgeist, né? Quando eu falo Zeitgeist, muitas pessoas podem não saber o que é exatamente Zeitgeist. Então para essas pessoas, esse objeto dinâmico ele não existe, porque a pessoa não conhece, não reconhece a existência desse objeto. Então, muito importante isso, o objeto não é uma coisa em si, mas é algo que a gente assume existência. Eu reconheço a existência, eu sei, pelo menos em parte, o que é essa existência. Ok? Então, isso que é importante para a gente deixar claro aí a lógica do vídeo. Então, vamos começar aqui fazendo uma atividade prática. Dá uma olhada nessa cor aí. Então, quando eu pego essa cor, a cor vermelha, a cor que vocês viram aí na tela, ela é um signo, e que dentro dela nós temos um objeto imediato, que media, tá? E esse objeto é a cor vermelha. Só que ela vai conduzir a gente a uma dúvida. O que essa cor vermelha vai levar para a gente? Que objeto dinâmico está aí na sua mente, construído a partir dessa cor? Então a gente poderia ter, primeiro, a gente poderia ter aí o sangue aí de um crime, ou a gente poderia ter a cor da Coca-Cola. Então você percebe que quando eu pego uma cor, eu estou trabalhando com qualidade, a primeira idade. E essa qualidade ela vai ter uma relação
do signo com o objeto uma relação de sugestão. Eu não sei o que vai ser o objeto dinâmico. Então a cor vermelha que está no signo, ela é um objeto imediato, que vai me levar a uma dúvida. Eu não sei qual é esse objeto dinâmico. Se é a marca de sangue de um crime ou se é a própria Coca-Cola. Né? Então, os signos, quando eu trato de objetos, imediatos da primeira idade, quando eu trato de objetos imediatos por qualidade, eles simplesmente irão evocar um objeto dinâmico. E, na verdade, eles vão descrever esse objeto dinâmico. Então, se a gente começar a pensar, a cor vermelha é apenas descritora. Ela não é realmente algo definidor. Então, eu não sei, eu fico sempre na dúvida. Então, quando eu penso na relação do objeto, a primeira relação do objeto imediato com o objeto dinâmico, ela é descritora. Ela é de qualidade, ok? E está ligada ao ícone, ou aos ícones, beleza? Pegando esse mesmo raciocínio, a gente vai evoluir um nível, quando a gente começa a pensar numa outra relação entre o objeto imediato e o objeto dinâmico. Então, olha essa fotografia aí. Então, quando vocês viram essa fotografia, o que ela tem aí? Ela é uma montanha, uma paisagem, ela tem uma natureza. Então você presentificou aí uma cena, tá? Que está aí em forma de signo. Então, que objeto que está no signo? O que a gente chama de objeto imediato, uma fotografia, uma representação visual quase que total. A própria existência dessa natureza. É a própria existência da natureza aí. A fotografia, ela capta o próprio objeto dinâmico. Então a fotografia, ela capta o próprio objeto dinâmico. Quando você faz a foto de alguém, você capta alguém. Então, é o próprio alguém que está ali. Então, quando eu faço a fotografia de uma pessoa, é a pessoa. Claro, é a representação da pessoa. A pessoa está ali. Então, se a pessoa é o objeto dinâmico, a foto dela é o seu objeto imediato. Ela é o mesmo objeto, só que um na existência e o outro no plano da representação. Um no plano da existência e o outro no plano da fotografia da representação. Aquele que está, o objeto da existência é o objeto dinâmico. O objeto que está na fotografia, que está lá no signo, é o objeto imediato que vem de mediar, ele que é o mediador. Nunca se esqueçam, sempre nós precisamos, para representar as coisas, que a parte da coisa ou a coisa esteja representada no signo. Ou está uma parte dela, ou está ela, ou está alguma lei que a conduz até lá. Essas são as três características do objeto. Então, para um objeto ser representado no signo, ele precisa estar no signo, seja como parte dele, como no caso da descrição, seja como ele em si está ali todo, que é a parte da designação, ou seja alguma lei, alguma ordem, alguma determinação que leve até o objeto que seria o copulativo, que a gente discutiu no vídeo anterior, mas que eu estou tentando dar mais vida. Ok? Então, quando eu pego a fotografia, eu estou falando de ali na fotografia eu tenho um objeto imediato, porque está representando o próprio objeto dinâmico. E isso a gente chama aí por designação. Traduzindo na régua que a gente mais conhece, seria o índice. Seria secundidade. Seria uma relação indicial. Ok? Mas se eu pego essa imagem aí, do René Magritte, isto não é um cachimbo, ceci n'est pas na pipe, é bem interessante porque ele vai questionar o que a gente está falando aqui. Então eu tenho aí a representação de um cachimbo. Isto não é um cachimbo. O cachimbo, aquele que está na tua casa, é a existência desse cachimbo, ou que seja qualquer coisa que venha por meio dele, é o objeto dinâmico.
E essa imagem do René Magritte aí é o objeto imediato, que não é o cachimbo verdadeiro ali de casa, é apenas a representação do cachimbo. E nem pode ser o cachimbo, ele pode ser qualquer coisa, e aí a gente vai ter a olhar as teorias da significação. Beleza? Bem, e aí se eu mostrar isso aqui para vocês, dá uma olhada nesse logo aí. Vocês viram que é o Sistema Único de Saúde, tão importante nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Quando eu pego essas siglas e esse logo, não há nada no mundo natural, como cores ou formas, que vão me levar, não é uma descrição e não é uma designação, mas é sim uma lei, uma condição cultural. Alguém projetou isso. O Sistema Único de Saúde é uma criação cultural, uma lei. Então, como eu reconheço que é, muita gente não vai reconhecer. Então, para essas pessoas, esse objeto imediato não vai ter objeto dinâmico, porque quem não conhece o SUS, ele não reconhece a existência do objeto dinâmico SUS, então o signo não vai ter valor. Mas como a maioria conhece, sabe que é o Sistema Único de Saúde, então a gente tem um objeto dinâmico. Por outro lado, se eu mostrar esse logo aí, é o Sistema de Saúde inglês. Pouca gente conhece que é o Sistema de Saúde inglês. Então, esse Sistema de Saúde inglês, que é a nossa referência, que é a nossa existência, ele é o objeto dinâmico. E só que se você não reconhece ele enquanto objeto dinâmico, ele não absolutamente vai existir enquanto objeto imediato. Ou seja, o signo não vai ter aí função de existir. Então, pessoal, bem, eu sempre trabalho com a média de aulinhas aí de 10 minutos, 11 minutos, né? São pílulas aí, só para a gente poder ter uma ideia legal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Dividir o que é um objeto, dinâmico e o que é um objeto imediato. O objeto imediato é o que está no signo, ok? O objeto imediato é aquele que está no signo. Então é a fotografia, é a cor, é um traço, é um logo. E o objeto dinâmico é aquele objeto que ele está fazendo referência, que ele está chamando, né? Seja no mundo real, seja no mundo da existência. Não precisa ser uma coisa específica. Uma lembrança, uma memória, conceito, né? Semiótica, por exemplo, é um objeto dinâmico, muito amplo. E aí, pessoal, a gente começa... então, isso é só para a gente poder entender. Espero que vocês, qualquer dúvida, vocês postem aí nos comentários, porque a gente tem que seguir aqui gradativamente evoluindo. Então, espero que tenha ficado assim... Eu sei que não é tão fácil, mas assim, a gente precisa, nesse momento, já dividir o que é o objeto imediato e o que é o objeto dinâmico. Ok? Bem, pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo, curte para a gente se tornar relevante aí para o algoritmo do YouTube, tá? Sabendo que o nosso mantra do canal, nós somos seres semióticos por natureza. Abraços semióticos a todos. E quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí para acompanhando esse curso de semiótica americana. Quem quiser dar uma lidinha nesse livro aqui, ó, da semiótica aplicada da Lúcia Santaella, nos primeiros capítulos ela vai tratar um pouco disso, tá? Eu estou tentando só dar vida a esse conceito, tentando dar outros olhares para ver se esses conceitos fundamentais a gente consegue internalizar. Grande abraço a todos.